Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Vitória Castro e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe essa pessoa aqui que estava sumida daqui do canal. Oi gente! Pra gente responder umas perguntinhas que vocês deixaram lá no Instagram, né? Porque nós fizemos 7 anos juntos, desde que a gente começou a namorar, dia 5 de fevereiro. E aí eu na verdade decidi que eu que mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente vai gravar o vídeo respondendo as perguntinhas de vocês lá do Instagram, tá bom? Então se você não me segue, já me siga, porque aí você pode acompanhar e participar mais dos vídeos, tá bom? Primeira pergunta: como foi descobrir que estavam grávidos? Eu acho que foi emocionante. Eu até contei essa história aqui no canal. Como foi? Pode falar. Não, eu pensei que quando foi que a gente descobriu como foi e tal. Não, tipo assim, eu pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa perguntou como foi e tal, tipo, que a gente sentiu na hora, né? Eu acho. Foi muito emocionante. Não, foi muito emocionante, preocupante, assim, a gente ficou apavorado, mas a gente gostava. Assim. Foi. E o engraçado foi que eu até contei aqui no canal. Vem aqui, filha. Vai ter uma participação especial aqui, porque ele quer mexer no tripé. Aí, eu até contei aqui no canal como foi que a gente descobriu. E na verdade eu fiz o teste de gravidez, mas eu achei que tinha dado negativo, porque a segunda linha tava fraca. E aí eu falei pra ele, deu negativo. Aí ele ficou tranquilo, não foi? Tipo, ufa! Não que a gente não quisesse, né? Mas a gente não esperava que fosse ser tão rápido. E aí ele ficou de boa, tranquilo. Olha que eu tô pegando no microfone. Vai ali no colo do papai. E aí ele ficou de boa, tranquilo. Quando viu, ele saiu, acho que não sei se ele foi cortar o cabelo, foi fazer alguma coisa. E eu fiquei em casa e aquela sensação de que eu tava grávida, sabe? Como se eu não, tipo assim, sei lá. E não era uma coisa que eu queria, eu não tava tentando engravidar, nada disso. Então não era aquela sensação de tipo, não, eu não acredito que eu não tô grávida. Era uma sensação, sei lá, parecia que eu sentia que eu tava grávida. E aí eu comecei a pesquisar como era que dava teste positivo, negativo. Aí eu vi assim que igual o meu, ela falou que era positivo sim. E aí eu perguntei à minha cunhada, que é farmacêutica, ela tem uma farmácia e tal, ela e meu irmão. E ela falou que sim, era positivo. E aí, na hora, e tipo assim, não foi uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu tô grávida, na hora, tipo, depois de bom tempo que eu vim saber que eu realmente estava grávida, foi no mesmo dia, mas depois de algumas horas, e aí parece que isso tornou mais emocionante ainda a gravidez, mas enfim, é isso, vamos para a próxima pergunta. Como era namorar escondido? Era doido. Era uma aventura, né? Não façam isso não, gente. Se arrepende bastante por isso. Mas era engraçado. A gente era doido, saía da escola, eu ficava de recuperação, mas graças a Deus hoje em dia eu não faço mais. Mas era uma aventura, assim, na época era emocionante, era bom, mas hoje em dia a gente sabe que foi errado. Dedicam um tempo por semana para realizarem alguma atividade juntos? Exemplo, toda terça fazem algo? Então, acho que não, né? Normalmente a gente tem assim a programação, tipo, sabe, dia de quinta ele tem curso, aí de noite normalmente a gente vai pra igreja. Esses dias a gente não tava muito indo por causa do sono de Matias, enfim. Mas a gente, tipo, na maioria, às vezes, nem sempre, né? Nas folgas dele, quando eu tava grávida, toda a folga dele a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Mas hoje em dia a gente não faz tanto, às vezes a gente fica em casa e às vezes na folga dele a gente sai em família, eu, ele e Matias, mas não tem muito isso. Quando a gente namorava também, dia de sábado era nosso dia, né? Todo sábado a gente fazia alguma coisa. Mas hoje em dia nem tanto, porque tem Matias, a gente não gosta muito de sair da rotina dele, assim,
sem motivo, sabe? Então, quando a gente faz, a gente prefere pedir ou fazer alguma coisa em casa pra comer, assistir um filme, mas não é sempre que a gente faz. Como vocês se conheceram? Pode falar. Na igreja não tinha se conhecido, mas não se falava assim. Foi, a gente não se falava muito na igreja, a gente se conhecia na igreja, mas éramos de congregações diferentes, só nos víamos em coisas gerais, mas não se falava, aí a gente começou a se falar pelo Facebook, e depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer até um vídeo só contando isso, né, mas depois a gente... É uma longa história, Depois a gente começou a namorar, na verdade... Eu nunca, gente, vocês sabiam que eu nunca fui pedida nem em namoro e nem em casamento, mas a gente ficou pela primeira vez e já se considerou namorando. Enfim, é isso, né? A gente pode fazer, porque se a gente for contar aqui vai ficar muito grande, mas se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo só contando sobre isso, tá? O vídeo não pode nem ser tão romântico por causa daqui que puxa a gente pra cá, puxa pra lá, mas enfim, né? Próxima pergunta. Foi difícil no começo? Então, depende do que é o começo. Se foi no começo do namoro, a gente dizia que era difícil, né? Porque minha mãe não deixava, a gente não podia se ver quando a gente queria. Mas hoje em dia a gente vê assim que nem era tão difícil, porque é tanta coisa difícil que a gente passa hoje em dia que naquela época não era, né? Mas no início do casamento eu não achei difícil, você achou? Mas no início da maternidade, porque tem 3 inícios: o início do namoro, o início do casamento e o início da maternidade. Já nasceu, foi difícil. Foi difícil, muito difícil. Hoje em dia o mais difícil assim é a questão do sono dele e tal, mas em relação a outras coisas não acho tão difícil, mas no início foi muito, muito, muito difícil, não foi? No primeiro mês, então. E sem falar que eu acho que por ser novos, inexperientes, não tinha passado por muita coisa, até porque a gente tinha acabado de se casar, então não tinha passado por muitos problemas no casamento e tal. Muita coisa assim difícil. E ainda por cima, a gente não tinha tempo pra gente, a gente não sabia muito administrar o tempo, a gente brigava bastante, né, amor? Mas graças a Deus, isso ajudou a nos fortalecer, né? Como dizem, o que não nos mata nos fortalece. Última pergunta. Teve diferença na relação de casada para solteira? Acho que sim, né? Conta. Teve, você pode falar primeiro. Acho que teve, porque a gente ficou mais responsável, assim. É verdade. A gente não tinha contas a pagar, não tinha que sustentar a casa todo mês, fazer compras, essas coisas. E sem falar que a gente se importava com muita besteira, muitas briguinhas de namoro, assim, que quando a gente casou, a gente viu, assim, que era, tipo, desnecessária. Mas eu acho que sim, teve diferença. Por tudo, né, gente? A gente se via, depois cada um ia pra sua casa. Depois não, a gente se brigasse, tinha que se aturar, tinha que resolver. Não era aquela coisa tipo, vai pra sua casa pra eu esfriar a minha cabeça. Não tem isso quando você casa, sabe? E também essa questão que Jonas falou de contas a pagar que a gente não tinha. Enfim, mas teve sim muitas diferenças. Mas só que, tipo assim, eu não achei que a gente brigou muito, não, depois que a gente casou. Eu achei que a gente ficou mais, assim, se estranhando depois que Matias nasceu, mas depois também passou. E é isso, né? Mas teve também mais diferença ainda depois que Matias nasceu, né? Tipo, teve diferença da relação de solteira para casada. E teve também de não pais para pais. E, enfim, hoje em dia a gente tem que administrar bem o tempo. A gente não sai mais como antes. A gente nunca saiu sozinhos depois que Matias nasceu. Enfim, né? Até minhas irmãs ficam, mas sei lá, a gente que mesmo que não quer. Aí também a gente prefere fazer as coisas mais em casa, aí depois que ele tá dormindo, enfim. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhe o vídeo pra me ajudar na divulgação, tá bom? E é isso, um beijão
e até o próximo vídeo. Tchau!